Um dia eu estive em seu lugar e adivinha, eu vivia me perguntando como expressar melhor as minhas ideias. E neste aulão que você está acessando, neste exato momento, você vai entender ferramentas poderosas, comunicativas para, com certeza, te auxiliarem de uma forma assertiva. Como assim, Cris? Se expressar melhor não é tão simples, mas não é difícil. Não é tão simples, mas não é impossível. E aqui você vai entender que existe uma estrutura que você vai retirar da cabeça do público, não da sua cabeça. Olha que interessante. Quando olhamos para uma perspectiva de construir uma linha de raciocínio coerente, uma linha de raciocínio clara, nós precisamos entender que essa linha de raciocínio não pode ser pautada no que está em nossa cabeça. Ela não pode ser pautada no que eu acho. Nós sempre vamos conduzir uma linha de raciocínio como nós estamos fazendo agora. Eu estou trocando com você e eu estou construindo uma linha de raciocínio, sem precisar ler. Mas essa linha de raciocínio já tem uma estrutura, já tem uma base que eu utilizo há muitos anos, que é o que você vai aprender. Mas essa base, entenda, é baseada no que você acha. É baseado em como o seu cérebro processa o escutar ativamente, de forma assertiva. Cris, do que você está falando? Não importa se é uma reunião, se você está conduzindo os seus liderados, se é uma palestra, um podcast ou até mesmo um vídeo para o YouTube como este que eu estou gravando. O que tem que ficar claro para você é que o primeiro ponto para você construir uma fala poderosa é você se perguntar: qual que é o núcleo da minha mensagem? E quando eu penso no núcleo da mensagem, eu preciso pensar o que eu falaria que na cabeça do outro despertaria a seguinte frase: fala mais aí. Grava isso porque isso aqui é poderoso. Eu ensino em um dos nossos treinamentos presenciais exatamente isto. Quando você fala algo que vai conduzir a apresentação como um todo, e esse algo gera na cabeça do outro um fala mais aí, o que você está fazendo? Pegando do cérebro do outro ou do público a atenção. O que é a atenção? O cérebro só vai dedicar a atenção a uma apresentação que estimule ele a pensar no novo. Como assim, Cris? Mas eu faço apresentações que são temas repetitivos, são temas constantes em todos os setores da empresa, semanalmente, mensalmente. Como que eu... Calma. É interessante que eu gosto de dizer isso em todos os nossos treinamentos, que não existe nada de novo abaixo do sol. Isso é uma passagem da Bíblia, se eu não me engano, em Eclesiastes. Depois você pesquisa. Não existe nada de novo abaixo do sol. Quando eu olho por essa perspectiva, eu preciso entender que, falando da comunicação, eu sempre vou reciclar. Eu sempre me colocarei em um lugar de pegar o que já existe e criar algo novo, mas é um novo autêntico. O que é um novo autêntico? Tudo que sai da minha boca é autêntico porque só o Cris fala desse jeito, só o Cris coloca desse jeito. E quando você começar a entender isso e começar a colocar em prática, tudo vai ficar mais fácil. Lembra a frase? Fala mais aí? Ela parte da atenção que o cérebro dá para quem aparentemente está despertando um novo conceito. Um novo conceito que o cérebro do outro não consegue colocar um ponto, não consegue colocar uma conclusão, faz ele processar mais energia, te dando atenção e querendo mais. Este mais vai te dar retenção para você continuar a apresentação, mas vamos entender primeiro o que é esse ponto, esse núcleo, esse combustível da sua apresentação. Por exemplo, vamos criar agora, não preparei isso, eu quero criar com você neste exato momento. Aqui tem o meu copo d'água, agora eu beberei meu copo d'água e agora eu pegarei esse copo e farei um exemplo. A partir desse copo, eu criarei uma apresentação. E eu quero que você me diga qual que é a diferença desses dois títulos que eu criarei agora. Lembrando que eu estou buscando o núcleo, lembrando que eu estou buscando o combustível da minha apresentação. Eu quero me expressar de forma clara e assertiva. Eu preciso, antes de qualquer coisa, não é decorar inúmeros textos, porque quem decora inúmeros textos são atores, são atrizes. Não é preparar um super slide com muitas informações, porque o slide é uma base, não é uma muleta. Aqui eu quero que você entenda que antes de qualquer coisa, se você quer se expressar de forma assertiva, você precisa entender o núcleo da sua apresentação. Porque ficando claro para você e para o público o núcleo da apresentação, mesmo que você esqueça o texto,
você vai continuar criando a partir das conexões neurais que você já tem, baseado no que ficou claro para o seu cérebro, o núcleo da apresentação. Aqui nós temos um copo. Este copo vai nos dar 2 títulos. O primeiro título, o copo com a água que pode mudar a sua vida. O copo com a água que pode mudar a sua vida. O que você acha desse título? Beleza. O que você acha desse título como combustível de uma apresentação? Interessante? Na minha concepção, é simples, não tem nada demais. Um público ou uma pessoa ouvindo esse título, o copo com a água que vai mudar a sua vida, o copo com a água que vai gerar sucesso, não parece tão interessante para a pessoa gerar qual frase? Vamos ver se você lembra. Qual frase? Sim, fala mais aí. Agora, se mudarmos para o seguinte título, presta atenção, olha que interessante. Esta água pode te matar ou pode fazer você crescer em apenas 3 dias. O que você acha? Já é diferente. Eu acredito que é um pouco mais interessante. Vamos reformular essa frase para utilizar como título que vai se tornar o combustível da sua apresentação. Este copo de água possui uma água... Já ficou estranho, vamos criar outro. Este copo de água pode fazer a sua escassez secar. Nossa, isso aqui é poderoso. O que você acha? Achei mais interessante. Eu acredito que esse agora é o nosso título. Gostei disso. Eu criei agora junto com você. Então, este copo de água possui um líquido que pode fazer a sua escassez secar para você começar a transbordar, a prosperar de forma abundante. Lembrando que esse é um título só para você compreender. O que fica claro é que esse título tem que se tornar o combustível da minha apresentação. Agora que eu sei que o combustível da minha apresentação é este qual, Cris? Aqui neste copo tem uma água que vai fazer a sua escassez secar. Se eu contar isso para qualquer pessoa, se eu subir agora até a minha esposa, onde ela está aqui em casa, e disser, amor, aqui nesse copo tem um líquido que pode fazer a sua escassez secar. Eu posso mudar a escassez para, amor, aqui neste copo tem um líquido que pode fazer a sua ansiedade secar. Amor, aqui neste copo tem um líquido que pode fazer a sua felicidade secar. Eu posso colocar qualquer coisa porque esse título é muito bom. Independente do que seja ansiedade, escassez, se eu disser isso para ela agora, ela vai falar assim, como assim? Fala mais. E esse fala mais me dá mais atenção, me dá a probabilidade do público, no caso a minha esposa, parar para ouvir o que eu tenho para dizer. Mas o que acontece? Ao invés de você se preocupar com o núcleo de uma mensagem que vai reter a atenção do público, você gasta muita energia tentando impressionar o público. Então você gasta energia em como eu posso arrasar, como eu posso me posicionar de uma forma super incrível para eu ser amado e adorado por todos e assim ser validado. Assim você gasta tanta energia cognitiva do seu cérebro que você entrega tudo, menos o que o outro quer. Logo, como você só se importa com você mesmo, como você só se importa com o que está em sua cabeça, você gasta muita energia tentando se comunicar e você não é claro. As suas ideias são confusas, porque as suas ideias são construídas a partir do que você acha que vai dar bom. Mas você ainda não tem a atenção do outro, você ainda não tem a retenção do público. E isso só vai acontecer quando você, como eu disse, criar um título mágico e esse título se tornar a base, o combustível da sua apresentação. Passo 1. Eu tenho uma frase que não é só impactante, eu tenho uma frase que não é só um meio para gerar curiosidade. É uma frase que eu tenho certeza que quem ouvir, você pode fazer o teste aí. Quem ouvir essa frase vai se perguntar, como assim? Internamente vai dizer, fala mais. Agora que eu tenho isso, eu preciso criar uma narrativa que alimente essa ideia central. Então ficaria assim. Aqui em nosso título nós temos, aqui neste copo tem um líquido que pode secar a sua escassez. Agora eu vou continuar, preste atenção no exemplo. 3, 2, 1, continuando a partir deste título. Você deve estar se perguntando, secar a minha escassez? Sim, secar a sua escassez porque ela está crescendo a cada dia e sem você perceber ela está sugando a sua alma. Ela está sugando os seus sonhos, fazendo o que você ama sem você perceber apodrecer diariamente, porque é isso que a escassez faz. Não só a escassez voltada para o financeiro, mas a escassez de se permitir viver o melhor.
a escassez de se permitir correr riscos. Então você vai limitando os seus passos. Tudo para você é pequeno, tudo para você falta e você não gosta de coisas grandes, você não gosta de coisas que aparentemente para você são caras e você vai se fechando. E eu estou aqui para dizer que aqui neste copo não tem nada mágico. Aqui neste copo tem água. E o que vai de fato mudar a sua vida não é um líquido que vai secar a sua escassez, é a decisão que você vai tomar hoje. Vamos parar o exemplo, desliga, vamos lá, desligue, 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 voltando, o Cris terminou o exemplo, você está comigo? Está acompanhando? Ótimo, agora que nós finalizamos o exemplo, o que eu fiz? Eu dei um título, qual título? Aqui neste copo nós temos um líquido que vai secar a sua escassez, e eu comecei a transbordar, vamos colocar assim, eu comecei a materializar a minha ideia. Qual ideia o Cris quer passar com esse título? Qual ideia o Cris quer passar com esse combustível que ele criou? Qual que é a ideia? Agora, no exemplo você viu. A minha ideia era mostrar que a escassez estava destruindo a vida da pessoa, financeiramente falando, emocionalmente falando, e uma decisão pode mudar tudo, ou podia mudar tudo. Então, resumindo, eu criei isso agora. Quando você cria uma base, fica muito mais fácil. Uma base que vai gerar na cabeça do outro um como assim, fala mais, e quando você constrói uma linha de raciocínio para explicar a sua ideia baseado no título ou no combustível que você colocou no seu texto, em sua apresentação, fica muito mais fácil. Muito mais fácil. Agora que eu tenho essa frase em minha mente, eu posso criar outras coisas. Eu tenho facilidade para criar novos textos baseado no título, no combustível. Eu posso criar mais. Lembra o que eu disse? Eu posso trocar escassez por ansiedade. Então, o título do vídeo, da apresentação, enfim, seria: neste copo tem um líquido que pode secar a sua ansiedade. Aqui eu já posso construir uma nova ideia. E essa ideia vai ser baseada nesse título que é forte. Porque uma vez que eu tenho a atenção do outro, uma vez que o outro se pergunte como assim, eu tenho a responsabilidade de responder o como assim. Eu tenho a responsabilidade de dar clareza. E aqui nós temos o segundo ponto para você expressar melhor as suas ideias. Cris, qual que é o segundo ponto? Uma vez que eu crio uma narrativa baseada em um combustível que vai ter a atenção do outro, que vai conseguir fazer o outro ficar de uma forma fixa comigo, em uma apresentação, em um contexto, em uma reunião, não importa. Vai chegar uma hora que ele vai dizer assim para si mesmo, presta atenção, me prova. Então qual que é a primeira frase? Fala mais. A segunda é o me prova que isso é verdade. Todo público tem isso. Então, se você quer construir uma ideia e materializar, explicar, expressar essa ideia de forma clara, você precisa ter a atenção, gerando uma primeira frase, gerando uma ideia, para a pessoa se perguntar como assim? Me fala mais. No fala mais, você vai fazer o que eu fiz no exemplo, criar uma narrativa com começo, meio e fim, explicando o que significa esse como assim que saiu da cabeça dele, mas vai chegar um momento que o público sempre vai se perguntar: será que isso é real? E internamente o público vai dizer: me prova. E como que você prova? É a hora de você dar base para a sua ideia. Então, uma vez que você cria uma narrativa, você precisa provar que essa narrativa é válida. Toda apresentação precisa de uma prova, grava isso, prova racional. O que é a prova racional? Se eu crio uma narrativa incrível, uma super frase, um super título, um combustível maravilhoso, que vai fazer o outro falar: nossa, como assim? Me explica, interessante, eu nunca ouvi falar sobre isso. Um copo que tem uma água que seca a escassez? Tá, me fala mais. Isso é legal, tem impacto. Você vai conseguir reter a pessoa, mas vai chegar uma hora que todo ser humano vai disparar o processo que está no córtex pré-frontal, o processo lógico. E qual que é o processo lógico? O me prova. O que é o me prova? Você tem dados sobre isso? Você já viveu? Você tem esses resultados? Você tem algum artigo que dá base de forma científica para a sua ideia? Olhando para uma reunião empresarial, quais são os números que dão base para a sua fala? Quais são as estatísticas que dão base para a sua ideia, para o seu plano, para o seu projeto? Então, pensando em expressar uma ideia de forma clara, você já entendeu que você precisa pegar a atenção do público. Porque se você começar do mesmo jeito, todas as vezes, as pessoas não vão te dar atenção. Se elas não dão atenção e você também é confuso porque você não tem um combustível claro para você mesmo na sua apresentação, você se perde a linha de raciocínio, entra numa prolixidade maluca, mas se você tem um combustível, você vai chegar na fase da racionalidade. Então, pensando em construir uma ideia, uma apresentação, sempre se pergunte:
Quando chegar o momento do público se perguntar, será que isso é real? Eu preciso dar base. Base é dados, estatísticas, números, fatos. E quando você pega números, fatos, estatísticas que de fato dão base para a sua apresentação, você fica mais confiante. Porque agora você não só está expressando a sua ideia, mas você está fazendo associações com o racional, associações com números, associações com fatos. E para quem está ouvindo, você parece muito mais inteligente. Eu vou dar um exemplo. Vamos ainda no título que nós criamos juntos aqui nesta aula. Fiz a narrativa, expliquei que a água vai secar a escassez, falei tudo aquilo que você já ouviu e chegando na parte racional de provar que a minha ideia é real, eu colocaria um dado como este. Lembrando que eu estou criando agora com você, em tempo real, mas você está assistindo isso gravado, mas agora, em tempo real, eu estou criando isso. Como que ficaria, Cris? No exemplo, para provar que isso é real. Falei, o que você já ouviu, parei aqui e digo mais. Só aqui no Brasil, 70% dos casamentos acabam, ou seja, tem mais divórcios do que mortes diariamente aqui no Brasil no primeiro semestre. Então foi feita uma pesquisa que no primeiro semestre tem mais divórcios por conta de problemas financeiros, escassez, limitações comportamentais, comprando mais do que podem, então não tem limitação. É muita escassez, falta de habilidades financeiras. E só aqui no Brasil, foi computado que nesse primeiro semestre de 2025, tiveram mais divórcios do que mortes por acidentes de trânsito. Você vai continuar nessa escassez até quando? Você não entende? A escassez vai destruir o seu casamento, vai destruir a sua vida, você não vai conseguir realizar os seus projetos. XYZ. Este é o exemplo. Eu pego números, eu dou base à minha fala. E não tem como você se perder. Se você separar, pegar a atenção, criar uma narrativa para dar retenção e raciocinar junto com o público. Olha, isso aqui é real por conta disso. Eu estou dizendo isso porque está acontecendo isso e esses são os números. E no final da apresentação, que é a última etapa para você conseguir estruturar uma apresentação e conseguir de fato expressar a sua ideia de maneira assertiva, de forma clara, você precisa sempre transferir a responsabilidade para o seu público, para os seus liderados. Eu não sei quem vai assistir a sua apresentação, mas no final dela você precisa transferir o poder de decisão. Que decisão é essa? A decisão se vai ou não seguir com a sua ideia, se vai ou não acreditar no seu conceito, se vai ou não continuar com a mesma vida baseado no que você tentou passar, tanto na empresa, tanto em um treinamento, não importa. A transferência dessa decisão é mais do que importante. Por que você acredita? Vamos colocar assim, por que você acredita, porque eu tenho certeza que você acredita nisso, por que você acredita que todo vendedor é chato e a maioria das pessoas não gostam de vendedores? Vamos supor, caso você não acredite nisso, que você acredite nisso. Então você acredita que os vendedores são chatos e são vistos pela maioria das pessoas como vendedores chatos, vendedores que... Por quê? Por que você acredita nisso? Porque eu acredito nisso. Tá? Se você não sabe a resposta, eu darei ela agora. Porque o vendedor chato, sem noção, ele chega parecendo que ele está me obrigando a tomar uma decisão. Parece que o vendedor chato está tentando empurrar de alguma forma qualquer produto e eu não tenho espaço nem para olhar os produtos. Ele já está ali, tentando empurrar o produto, tentando ganhar a comissão dele. E o ser humano não gosta de se sentir obrigado a nada. Agora imagina, você faz uma apresentação e de qualquer forma você quer que as pessoas peguem a sua ideia, aceitem, você quer que as pessoas batam palmas, você quer que as pessoas que estão ali te ouvindo peguem a sua ideia, internalizem e se transformem, e se elas não fizerem isso, elas que são burras, elas que não. Você transfere a responsabilidade. Então ainda no exemplo do copo, você finalizaria a apresentação desta forma. Até aqui vocês entenderam como a escassez está destruindo a vida de vocês. Agora a questão é, você vai escolher continuar apodrecendo ou você vai escolher prosperar? Muito obrigado. Olha isso, eu transferi a responsabilidade. O jeito que normalmente acontece. Ó, vocês que sabem, hein? Quem quiser de fato destravar é só me procurar, só procurar meu assistente. Se vocês continuarem assim, vocês não estão pensando com a cabeça não. Obrigado, se cuidem.
Toda ideia que você se preparar para expressar atenção, estrutura para retenção, a base para dar verdade e a transferência de responsabilidade para o público pensar e escolher se relacionar com o seu conteúdo. Isso vai deixar você magnético, as suas ideias magnéticas, o seu posicionamento magnético. Magnético é presença, identidade e clareza. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Caso você ainda não seja inscrito no canal, você precisa receber mais conteúdos como esse. Como que você vai receber? Se inscrevendo no canal. Assim que você se inscrever, se torne aluno. Cris, como que eu me torno aluno aqui do Instituto Eu Presente, aqui no canal do YouTube? Você só precisa curtir os vídeos, comentar todas as aulas. Cris, eu entendi, compreendi aqui. Cris, não entendi aqui. Cris, estou colocando em prática. E é claro, se você quiser avançar, você pode estudar comigo aqui na capital de São Paulo de forma presencial, em nossa imersão Reinando nos Palcos, que acontece aqui na capital de São Paulo, 2 dias, sexta e sábado. Nós temos o treinamento Dicção Deliciosa, que custa apenas R$ 29,90, para você melhorar a sua fala. Você pode ler o meu livro, Código ONA, tudo o que você precisa saber antes das técnicas de comunicação. O link do livro está aqui, tem a opção, a versão e-book, a versão e-book, audiobook e a versão do livro físico. Tem inúmeras probabilidades e oportunidades para você crescer conosco. Não se esqueça que você é incrível, obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima aula.